Olá pessoal, eu sou Gisele Pires e hoje nós estamos aqui no 4º episódio do podcast da ALT. E hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente pensa que é burocracia, mas que é super importante para construtoras, condomínios e proprietários. Nós vamos falar sobre a importância do manual do proprietário e do condomínio. E eu tenho convidados muito especiais que vão trazer visões muito diferentes sobre o mesmo assunto. Deixa eu fazer as apresentações para vocês. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Pires, eu sou engenheira civil, eu trabalho com consultorias em sistema de gestão integrado, qualidade, segurança, meio ambiente, trabalho com consultoria quanto à norma de desempenho e trabalho com a elaboração de manuais de proprietários e de condomínio. E comigo eu tenho aqui hoje 3 convidados super especiais. Eu tenho aqui a engenheira Simone, que trabalha, inclusive, comigo, trabalhando também, fazendo elaboração de manuais, fazendo as consultorias, e hoje também vai estar representando aqui uma moradora, né, que precisa fazer uso do manual do proprietário. Seja bem-vinda, Si. Oi, colegas, né? Bom encontrar algumas pessoas conhecidas e conhecer outras novas, né? Satisfação estar aqui, né, em 2 posturas diferentes, né? Vamos ver se eu sou melhor para usar o manual para elaborar ele. Ótimo, né? Porque nem sempre a gente é bom no uso, né? Então, vamos lá. Estou aqui também com a Nilara Piecas, que é engenheira civil e fundou a Piecas Engenharia em 2014, empresa voltada para assessoria técnica para condomínios e construtoras, atuando na elaboração de laudos técnicos para processos judiciais e administrativos, além da implantação de planos de manutenção predial e apoio técnico na gestão e diagnóstico de manifestações patológicas em edificações. Atua também como perita judicial na área de engenharia civil. Muito obrigada pela sua participação, fico muito feliz que deu certo e você vai trazer uma visão bem diferente para a gente. Eu agradeço. Vamos dividir aqui as experiências que a gente já tem de condomínios, as problemáticas e as graças do plano de manutenção, né? Legal. E temos também alguém que vai falar daquela parte que interessa, que dói no bolso, né? Nós temos aqui o Leonardo Cuca, que é advogado, né? Com 7 anos de experiência no mercado imobiliário de Curitiba e região metropolitana, graduado em Direito pela Universidade Católica, especialista em Direito Societário pela FAI Business School, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná, membro da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, certificado em contratos e incorporações pela Abradim. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder contribuir, poder conversar sobre um assunto tão importante. E realmente tenho ciência que será uma troca bem rica e que teremos bastante assunto aí para contribuir com todo mundo que nos escuta. Legal. Bem, vamos começar falando, né, com relação às responsabilidades da elaboração do Manual do Proprietário e Condomínio. Então, a gente trabalha com construtoras, eu e a Simone principalmente, a gente presta serviços técnicos para construtoras, além da questão da gestão da qualidade, e muitas vezes isso é uma dúvida, né? Quem que é responsável pela elaboração do manual? É a incorporadora ou é a construtora? Exceto, né, que se estabelecido em contrato de uma forma diferente, a responsabilidade pela elaboração do manual do proprietário é sempre da construtora. E para todo e qualquer tipo de empreendimento, não somente o habitacional. O manual do proprietário é uma exigência tanto para obras residenciais, como também para obras comerciais, hospitalares, industriais. Então, é um documento muito importante e muitas vezes é negligenciado. Então, nós vamos falar bastante sobre isso e sobre as implicações de ter um bom manual ou não tê-lo. Então, vamos falar bastante e vamos ter visões diferenciadas com relação a esse assunto. Muito legal. Queria aproveitar também e comentar que nesse momento falando das responsabilidades, né, está para apreciação do Senado Federal, né, uma PL que é a 4749/2009, que fala sobre vícios construtivos e que ela trabalha justamente sobre essa questão das garantias, havendo uma mudança, né, com relação ao tempo dessas garantias. Hoje a gente fala de 5 anos, né, para responsabilidade relacionada à solidez estrutural, né, e agora com essa PL, essa garantia passa a ser de 10 anos. E também a questão de 5 anos, quando a gente fala de vícios ou defeitos em elementos construtivos e instalações que venham a inviabilizar a questão do uso, né, da construção, e 2 anos para vícios ou defeitos de acabamentos, equipamentos e componentes fornecidos por terceiros. Então,
a gente falando em responsabilidades, isso acaba impactando bastante, né, Léo? Porque a gente está dobrando o tempo, né, de 5 para 10 anos, e as construtoras precisam ficar bem atentas em relação a isso, não só as construtoras, mas também os condomínios e os usuários, né? Uhum. Não, perfeitamente. A tendência é realmente que a gente tenha um aumento ali, uma proteção maior ali do pessoal que acaba adquirindo. E até a redação do Código Civil, ela era bem... É um artigo só que falava dos 5 anos, né? A gente vai ter as especificações das garantias muito mais nas normas técnicas. Só que norma técnica a gente sabe que acaba tendo uma diferença de aplicação do que uma legislativa, né? Então é interessante a gente ter um avanço, um aumento da proteção, justamente para acompanhar essa tendência técnica. E, enfim, a gente ter uma concordância ali de toda a legislação no sentido de proteger quem está adquirindo. E a gente sabe como solidez e segurança é algo extremamente importante. A gente já teve esses episódios no Brasil em que tivemos graves problemas em relação ali ao descumprimento de algumas normas técnicas. Então, por ser uma questão relacionada a investimento, saúde, vida, é realmente de se esperar que tenha uma proteção maior mesmo. Agora você comentou até uma coisa que a gente sempre fala e é sempre um questionamento, né? A gente ouve muito, eu não sei, Nilara, se você também ouve isso algumas vezes, que da nossa parte, né, o construtor diz assim, eu não preciso atender norma técnica, porque norma técnica não é lei, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que a empresa ela é obrigada a atender, ela é proibida de vender produtos ou prestar serviços que não atendam às normas brasileiras, né, vigentes. Uhum. Então, a norma técnica por si só não é lei, mas a partir do Código de Defesa do Consumidor, ela passa a ser lei, ela passa a ser obrigatória, né? Na verdade, ela é muito considerada quando vai para o juiz. Então, efetivamente, quem que define a aplicação da lei é o juiz. E ele vai interpretar, sim, normas técnicas e vai levar isso em consideração na hora de condenar ou não uma construtora, uma incorporadora, enfim, quem for o responsável. Então, por mais que não tenha aquela força normativa de uma lei propriamente dita, a gente sabe que as normas da BNT são extremamente técnicas para serem aprovadas, elas são extremamente aprofundadas. E sim, o judiciário com certeza leva tudo isso em consideração na hora de aplicar. Então, por mais que não seja lei propriamente dito, fundamenta a decisão e isso gera condenação e é o suficiente para a gente prestar bastante atenção nelas. Inclusive, quando você faz os laudos periciais, Nilara, a norma técnica é a base para tudo, né? Para tudo. A gente sempre... Ela é que nos vai dar o parâmetro e a comprovação da sua efetividade. Então, as normas técnicas, elas baseiam-se, e a gente hoje tem uma gama muito grande de normas. Poucas vezes a gente vai poder citar padrão construtivo. Geralmente a gente cita a norma técnica. É como se fosse a lei do doutor, ela justifica item tal da norma, subitem tal. Então, é uma forma de proteger os proprietários e fundamentar os laudos. A gente, assim, consegue bastante êxito, né? E eu tenho a impressão, posso estar enganada, doutor, mas quando a gente fala em legislação, assim, tanto ter uma legislação robusta como ter as normas, né, cada vez mais organizadas, inclusive, né, para definir mesmo sistemas construtivos, ou seja, o que for, o material, ele é bom para os dois lados, né? Sim. Não é assim, isso é só positivo para o cliente. Não, é positivo para a incorporadora, para a construtora. E, entendo eu, né? Quanto mais definido Sim. está, menos a gente precisa discutir isso, seja agora ou depois, né? Fica mais claro, né? Fica claro, como um manual. O manual, ele vai fundamentar os trabalhos, as garantias. Se está muito claro no manual, no termo de garantia, que é 17170, então, tu não tem o que questionar. Muitas vezes o proprietário fica satisfeito com aquilo, não acaba não evitando atrito, consegue ver a necessidade de fazer as suas próprias manutenções. Ou o contrário, não, está protegido pela própria garantia. Segurança, né? Para ambos os lados. Exato, concordo. Quanto mais claro for para todo mundo envolvido, mais a tendência é que sigam aquilo. Então, quanto mais a norma técnica é bem redigida, mais aplicada, e todo mundo tem ciência de onde precisa ir, qual é o seu direito, qual é o seu dever, não gera margem para interpretação. E a gente sabe que a dificuldade é justamente depender de uma interpretação que às vezes é subjetiva. E assim, a gente sabe que o judiciário não tem conhecimento técnico, tanto que depende muitas vezes de peritos, né, para auxiliar. Então, a gente ter bases técnicas que já auxiliam e que a gente não precisa pensar, será que essa norma técnica, ela está certa? É óbvio que ela está certa, porque ela passou por um rigoroso sistema de aprovação. Então, a gente já parte do pressuposto que aquilo é correto, então a gente diminui muito o campo de interpretação. E mais objetividade é mais velocidade e economia, sem dúvida. E quais são os principais motivos de ações aí quando a gente fala de problemas ou construtivos, ou de assistência técnica, ou falta de manutenção, né? Contra construtoras? Seja por parte do condomínio, seja por parte dos moradores.
Nos dois lados, tanto condomínios quanto moradores, a gente sempre vê ali uma linha bem clássica ali dos visos construtivos principais, né? A gente sempre dá o check lá no infiltração, área de comum, quadra poliesportiva, vira e mexe tem, então é bastante, mas o que realmente é infiltração, questões assim de acabamento, questão de janela, questão muitas vezes de som também, mas assim, disparado que a gente mais vê, com certeza, é infiltração. Isso não tem dúvida, até por conta do impacto, do fato de se agravar muito com o tempo, e também do valor envolvido e muitas vezes do esforço para conseguir sanar ali aquele problema. Né? E hoje você consegue, assim, dar uma ideia de ordem de grandeza, por exemplo, quando a gente fala em ações em referente a vícios construtivos, assim? Então, depende muito exatamente do momento que ele é identificado e de qual que é o lastro dele, mas a gente tem noção que, a depender do vício construtivo, principalmente quando é mais do morador, mas já pega toda uma área comum ou já pega toda uma coletividade, que realmente sim, pode diminuir a margem do empreendimento significativamente. Assim. Então, é aquela questão que muitas vezes passa despercebido e aquela margem que a gente sabe que na construção civil às vezes é apertada, a gente diminui mais ainda porque tem um problema de larga escala. Então, principalmente, como eu disse, infiltração, né? Às vezes a necessidade de você quebrar algo, tem que, então, passar ali um impermeabilizante, algo nesse sentido, e a depender da quantidade, é bem custoso. É que muitas vezes o problema, ele requer várias etapas para correção, e isso é muito desgastante, né? Nilara, eu não sei se você tem visto, assim, nos condomínios, a questão de ações coletivas. O pessoal tem feito, assim, você escuta muito nos condomínios o pessoal conversando para ações coletivas contra construtoras? Sim, bastante. E existe um público. Eu observo, né? O público mais popular, os imóveis, é onde eu enxergo que as unidades privadas entram mais frequentemente com ações do que os de alto padrão. A gente enxerga isso justamente também pelo desempenho da própria estrutura. O padrão construtivo, como a questão do acústico, que o doutor citou exemplo, numa edificação de boa qualidade, ela é minimizada. Então, a gente enxerga assim no contexto geral que o padrão construtivo mais alto, ele realmente tem menos ações coletivas do que os populares. A gente, não sei, a Sil também pode compartilhar a opinião sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que quando a gente fala de imóvel popular, a gente está falando do valor agregado pela quantidade. Então, a gente dá um exemplo, tem clientes lá que fazem 500 unidades. Se cada um pedir 5.000 numa casa, 5.000 não é nada. A gente brinca com os clientes, né? 5.000 você tira do bolso e dá pro cliente. Não, tô pagando para você aqui. Agora, se isso é vezes 500, a brincadeira começa a ficar cara. Agora, quando a gente fala no alto padrão, não é na quantidade, mas daí é no valor, porque é um cliente mais exigente e aí ele é mais sensível, ele começa a pegar em outras questões e acho que daí o valor da ação não é 5.000, né? Exato. Aí você cresce o valor da ação e não a quantidade de unidades, né? Exato. Não, e até as próprias incorporadoras, né? Elas citam mesmo que até a maior, o que vem assim com um montante financeiro mais pesado é a área comum mesmo, né? Quando vem a unidade, até porque eu acho que o médio alto padrão, ele altera muito a unidade. Então, logo na entrada já faz reformas que às vezes aquilo já perde a garantia, então ele assume já de cara, até intuitivamente, ou não sei, até por brevidade, falando de uma realidade muito, muito regionalizada, né? Eu não entendo como isso funciona também em outras regiões do Brasil. Mas a gente vê que aqui no Sul o pessoal assume mais e resolve aquilo. Não leva, né, para um judicial. Agora o condomínio não tem nem como fazê-lo, até porque quem é que vai arrumar aquilo, né? Exatamente. Você tem algum exemplo de situações onde um bom manual ajudou na defesa de uma construtora, por exemplo, para contar pra gente? Então, o manual é justamente isso. Ele é um documento, hoje, que a gente tem como obrigatório. Na realidade, o Código de Defesa do Consumidor sempre colocou como obrigatório entregar uma garantia. Quando se está falando de garantia, ter algo explícito sobre o manual, inclusive com linguagem facilitada e também um máximo de imagens e uma acessibilidade muito grande para o consumidor, porque a gente sabe que é uma questão bem técnica. Então, com mais facilidade, mais efetivo é aquele manual, inclusive para fins de justiça. Então, a gente já viu casos, inclusive um recente, de que o manual, pelo fato dele não estar muito claro, ele tem sido feito muito provavelmente às pressas,
Porque muito provavelmente o incorporador não esqueceu, muito provavelmente alguém notificou a incorporadora ou o consultor e falou, você esqueceu, eu quero meu manual agora porque eu não posso fazer nada no meu prédio sem você me dar isso. Ele fez de qualquer forma e daí fez uma alteração de piso que reduziu ali a qualidade. Teve problema entre vizinhos e no final a responsabilidade acabou sendo da incorporadora. Por quê? Porque o manual não estava transparente quanto às obras que aqueles proprietários podiam fazer. Isso gerou uma briga de vizinho. Achava-se que ia resolver entre vizinhos. Não, resolveu com a construtora, com a incorporadora, porque o manual estava, de uma certa forma, deficitário nesse sentido. E da mesma forma, a gente já viu lados positivos, em que o manual estava extremamente bem feito, principalmente numa questão elétrica. Foi feita uma instalação elétrica pelo condomínio, eles ajuizaram uma ação e dali se viu que no manual dizia que não poderia fazer aquele tipo de instalação com aqueles, enfim, graus de voltagem, uma instalação muito pesada para aquela rede. E eles provaram que o manual tinha sido assinado, que eles sabiam disso, que o condomínio fez porque quis, e eles não ganharam ação justamente por causa do manual dizer que não poderia. Perfeito. O manual, ele pode ser um tiro no pé ou realmente pode ser o respaldo legal da empresa, né? Isso dá clareza de todos os apontamentos, né? Facilita muito o transtorno. Voltamos ao ponto inicial, né? Eu tenho um exemplo que até, às vezes eu conto, né? Eu acompanhei esse processo, né? É de uma incorporadora, inclusive paulista, que veio construir aqui em Curitiba e entregou o manual do síndico, né? Que a gente generaliza, mas é da área comum. Uhum. Então, o que aconteceu? Quando estava acabando os 5 anos, houve um movimento. Porque eu falo assim, nunca vem, né, um processo com, estamos com um problema, né? É uma listinha de vários, né? Mas assim, o que foi um case de sucesso para a incorporadora foi a hora da fachada. Que estava muito claro no manual, e eu até tenho print, eu guardo isso comigo, né? Como exemplo, que deveria ser verificado tanto a fixação, porque lá tinha placas, né, cerâmicas na fachada, quanto a textura. A aparência, a cor tem que ser verificada a cada 3 anos e, se for o caso de algum problema, refazer. E que para isso, e ó que nós estamos falando de mais de 10 anos, e que para isso haviam sido deixados ganchos na cobertura, fazia toda uma explicação. E é claro que quando estava chegando nos 5 anos, que quando foi iniciar o movimento, já tinha passado esses 3. Uhum. Então, esse foi uma causa que eu considero de altíssimo valor, que era um prédio de 26 pavimentos, que a construtora, que a incorporadora se eximiu. Não se eximiu, ela estava isenta, porque ela fez o trabalho dela e ela deu a informação. Inclusive, o manual continha especificado a cor, o fabricante da textura, especificado corretamente a cerâmica da fachada. Então, ok. Ou seja, compensa, né? Com certeza. Isso, vocês sabem que quando eu comecei a trabalhar com condomínio, não estava tão em alta, ou não tinha toda essa realidade que hoje nós temos de manutenções. E o que existia? Aquele manual genérico das construtoras, onde ninguém nem abre, ninguém nem sabe que tem. E o que se dava? Que durante as ações estava escrito. E mesmo fazendo um laudo bem fundamentado para os condomínios, às vezes não era o objeto principal do laudo, mas o condomínio não tinha feito algumas manutenções, que nem esse mesmo. Então, o que acontecia? Perdíamos em outro item, nos descredibilizávamos, né, por causa que não assumíamos as rotinas. Hoje, sempre que eu trabalho com laudo de garantia, eu sento, vamos trabalhar nas suas manutenções, vamos documentar, porque eu acabo me descredibilizando todo o trabalho que a gente faz. Então, hoje, a gente vê que é importante por ele mesmo, por próprio condomínio, mas quando tem um processo jurídico, aquilo acaba perdendo muitos itens de um processo porque não fez o seu dever de casa. Uma coisa que eu sempre comento é o seguinte: quando você compra um carro, não importa que você é motorista há 1 ano, 10 anos ou 50 anos. O cara, na hora de fazer a entrega, não existe uma entrega técnica daquele carro? Ele ensina aonde liga o farol, aonde ativa o pisca, né? Aí, como é que afasta o banco. Se você já é motorista, você sabe, teoricamente, essas questões. Por que quando uma construtora vai entregar um imóvel, não é feita uma entrega técnica? Então, muitas vezes é feita uma vistoria, mas é assim, ó, vai lá e aponta o que você está vendo de errado. Mas não existe uma explicação dizendo, olha, aqui fica o quadro tal, aqui a bomba tal, que serve para tal coisa. Olha, no manual está escrito isso aqui.
Logicamente, você não vai passar de ler o material, o manual completo com o cliente naquela hora, porque o manual hoje ele é um documento robusto. Mas existem pontos principais que precisa realmente ser feita uma entrega técnica, tanto para o condomínio como para o morador. E por que não? Então, assim, hoje eu acho que já existe um movimento mudando isso, mas ainda tem muita construtora que simplesmente está aqui, ó, o manual, assina o termo, quando assina, né? E não faz essa entrega. E eu acho que isso impacta muito depois na questão do plano de manutenção e cuidados gerais, né? O manual, propriamente dito, ele é um documento sozinho. Ele não sustenta muita coisa sozinho. Se ele não é feito com dedicação, né, com linguagem facilitada, não é realmente feito uma entrega técnica. Porque na hora de você levar isso, por exemplo, um judiciário, você vai dizer, beleza, eu entreguei o manual. Ah, mas foi só assinado quando assinado? Só isso. Só isso. Agora, se você mostrar para o juiz, por exemplo, que você apresentou tecnicamente, você, por exemplo, documentou apresentações, como se fosse aulas mesmo ali no momento da entrega, que você fez mais do que uma simples vistoria no sentido de vai lá e dá uma olhada. Não, se você realmente se comprometeu a explicar como funciona daqui para frente aquela edificação, com certeza isso vai ser levado em consideração na hora de afastar uma responsabilidade de uma incorporadora. Então, não é só o manual pura e simplesmente, é todo o trabalho que tem em torno dele. Ele é o centro. Mas existem muitas outras coisas em torno que ajudam a incorporadora, os proprietários e os condomínios. Eu acho que também a gente tem que partir da questão do conhecimento. Tem a questão da qualificação das pessoas que vão gerir o condomínio. Infelizmente, mesmo com maior boa vontade, a maioria das situações precisam de um auxílio de um engenheiro. Não estou querendo vender o peixe, mas acaba sendo econômico. Um exemplo, vou fazer a manutenção da minha fachada. As empresas vão te oferecer objetos diferentes, tu não vai comparar maçã com cebola. Então, o que acontece? No momento que tu tem um auxílio técnico, o síndico ele não tem que saber, o proprietário de um imóvel comercial grande, de grande porte, não precisa ter conhecimento de tudo, né? Por isso que existem as áreas de trabalho. Então, assim, a questão do conhecimento, eu acho que ela vai contribuir para que o trabalho fique bem feito e que tu consiga fazer com menor custo. E hoje eu acho que antigamente nós tínhamos aquela questão de que o síndico era um morador, ou às vezes ele queria ser síndico porque ele era remunerado, né? Era tipo um primeiro ou um segundo emprego ali. Só que muitas vezes o síndico não tem noção do tamanho da responsabilidade que ele tem, porque a responsabilidade por manter tudo isso em dia é dele, né? De seguir. E aí contratar profissionais adequados, seguir as orientações. Então, se ele não tem conhecimento, se não tem um bom manual, qual é a chance de sucesso, né? De você conseguir levar um plano de manutenção corretamente, né? E eu vejo que o plano de manutenção ele tem uma gama muito grande de conhecimento. Mesmo sendo civil, eu tenho muita coisa que eu entendo da parte elétrica para conseguir implementar no plano de manutenção. Então, assim, a questão de... Não pode ser subestimado o plano. Demora muito tempo para elaborar e personalizar. Eu acho que também é outra questão importante que a gente tinha conversado anteriormente, que o laudo ele tem que estar super personalizado. Tu vai ter um tipo de fachada, um tipo de revestimento, vai requerer uma manutenção específica. Tu tem que saber a rotina. Cada sistema tem alguns detalhes específicos que devem ser adotados nas manutenções. Então, partindo desse princípio, do conhecimento que eu tinha falado e entender cada imóvel, o imóvel é único. E puxa, até me lembrou no caso às vezes é a falta de clareza, não só do texto, é das localizações, porque os nossos empreendimentos, assim, vamos dizer, os residenciais verticais, tipo clube, tem todo um glamour, tem áreas assim que você nem sabe que existem no condomínio, né? Eu também moro num condomínio assim que tem muitas áreas que eu falo assim, eu nem sabia que existia. Mas daí já aconteceu eu e a Gi, né? Vamos fazer um levantamento de manual, porque a gente recebeu várias informações e lá tinha, inclusive, uma bomba de recalque na contenção de cheias. Beleza, a gente queria ver qual era a marca, ver o modelo, tudo, até para poder preparar exatamente, né, o manual. E daí, quem disse que a gente achava a contenção? Entendeu? Assim, a gente não achou direito nos projetos, porque daí ficou só num projeto legal, aprovado na prefeitura lá do SMOP, né? Então a gente não encontrava. E andando e não achava. Daí depois a gente foi descobrir que ele ficava no subsolo 2, tinha um acesso superior.
assim, era enclausurada, né? Uhum. E parecia assim, difícil de enxergar, né? Então, assim, como é que eu vou pedir para a pessoa dar manutenção naquela bomba uma vez por ano, fazer um teste, se é um conjunto motobomba ou se é uma só? Então, assim, como é que eu dou orientação se ele não sabe onde é Exato. o local? E agora eu vou até dar um passo atrás, né? Porque eu e a Simone, nós fazemos consultoria para as construtoras com relação à norma de desempenho. Uhum. E uma das coisas que a gente... E fazemos análise de projetos e tal. E uma das coisas que a gente bate na tecla é isso. Porque na norma de desempenho é claro, dizendo que é obrigação do projetista, né? Tem todas as suas obrigações e você tem que ter a acessibilidade, você tem que definir formas de acesso, né? E lá, na norma de desempenho, desde da parte 1, do início da parte 1 até o final, ele fala do manual do proprietário. Sim. Por quê? Porque os projetistas devem especificar como deve ser feita a manutenção para aqueles sistemas construtivos. Agora, quantos projetos a gente pega que tem isso? Quase nenhum. Uhum. Então, lógico, a gente fala projeto, não precisa ser na prancha, mas nos documentos afeitos a projeto, memorial descritivo, né? E não vem. E lá na norma é clara que é a obrigação do projetista, junto com fornecedores, obviamente, porque o fornecedor, o que é material dele, cabe a ele falar o tempo e tudo mais. Mas veja, chega lá no final que você vai elaborar o manual, você não tem uma informação que tinha que vir muito antes, né? Uhum. Então é interessante. E me diz uma coisa, com relação quando chega na questão do litígio, né? Em geral, o problema maior é a falta de você ter um manual, é a falta de você ter um bom manual, né, com as informações, ou é a falta de registros? Porque a gente sempre bate muito na tecla que às vezes tem um bom manual, ele diz o que tem que fazer, mas ou o morador ou o condomínio não registra, não comprova que ele fez no tempo devido. Uhum. Quando chega lá no litígio mesmo, em geral, o que pega mais? Então, quando a gente tem um processo muito com os proprietários, a gente sempre vai estar sobre a ótica do direito consumidor. E a ótica do direito consumidor, a gente parte do inversão do ônus da prova. Então, a tendência é que sempre a incorporadora tenha que provar que fez tudo certo. Então, quem ultimamente é autor, que entra com a ação, que tem que provar que ele está certo. Mas nesses casos de consumo, não. Inverte-se e, na verdade, quem está sofrendo o processo que tem que comprovar que, enfim, não fez nada de errado. Então, a tendência é que a incorporadora tenha que ter muito documento, tenha que ter muita prova. Então, mesmo na falta de registros ali por parte do condomínio, por parte dos proprietários, a tendência é que o juiz olhe mais pesadamente para a incorporadora. E, portanto, eu entendo que um manual bem feito, e não só isso, o manual é a mensagem. Mais importante que a mensagem é como essa mensagem é recebida. Então é bem importante você demonstrar que você efetivamente fez, como disse, com essa linguagem simplificada, devidamente assinado, e que você fez todas aquelas outras atividades paralelas para realmente efetivar aquele teu comunicado, que realmente foi assinado, que você ensinou, tudo mais. Mas na justiça, questões de registro, às vezes tendem a não ser tão foco. Porque o foco sempre vai ser na incorporadora comprovando. E mesmo que na NBR 14037, que é a norma de manual, ela diga claramente que a construtora deve dizer o que ela aceita como registro, então, se a construtora... Porque, em geral, como é que funciona? Quando a gente elabora um manual, você coloca lá, se é um sistema de fachada, obviamente que a comprovação tem que ser um contrato, uma nota fiscal, uma RT, porque ele é um serviço especializado de engenharia, né? Então, não tem uma outra opção, né? Senão você não atende o item. Agora, se for uma inspeção de rejunte, eu não preciso contratar um engenheiro para fazer uma inspeção de rejunte, Sim. Pode ser o próprio morador. E cabe à construtora definir no manual o que ela aceita. Ah, eu aceito um relatório fotográfico, eu aceito um registro à mão numa planilha dizendo que eu fiz em tal dia até o horário. Então, a falta da nota fiscal, a falta não é o que pesa mais nesse caso? Eu entendo que não necessariamente, por mais que seja um grandíssimo argumento na hora de você levar isso, na hora de se defender enquanto incorporador, de levar esse argumento justamente para o juiz, dizendo, eu quero todos os comprovantes, enfim, de que tudo foi feito conforme eu havia solicitado. Isso efetivamente pode ser feito, mas, como disse, a tendência, quando nós estamos falando em proprietários, é justamente que a gente parta de uma exigência muito mais de prova da incorporadora e não dos proprietários. E até entende-se que no que a incorporadora, que os proprietários, enfim, não têm tanta capacidade técnica de comprovar, o que a gente sabe que hoje em dia
inclusive, né, com essas questões de aplicativo, acho que a gente inclusive tem muitas formas de comprovar, na verdade, mas o raciocínio do judiciário é justamente que a incorporadora fica com esse ônus, muito menos do que os proprietários que adquiriram. Mas, querendo ou não, ainda é um grandíssimo argumento, e a tendência é que agora, com essas normativas, e elas indo cada vez mais ao judiciário, a gente comece cada vez mais ver uma mudança de raciocínio, e que espera-se que cada vez mais juízes se atentem a isso, de falar num processo desse que não, eu quero ver então todos os registros de que foi cumprido. Isso é o que a gente espera. Mas a gente sabe que hoje em dia o trabalho mais fácil é falar construtora, eu quero que você me prove que você fez tudo certo. Ah, não, mas eu quero que eles mostrem os registros pra gente. Não, mas é você que tem que comprovar, não o teu consumidor. E o senhor acha que isso cabe até quando tiver uma administradora ou um síndico profissional do outro lado? Aí a gente muda a questão, porque daí quando a gente está tratando de um condomínio, principalmente com uma gestão que já é uma empresa que ela tem conhecimento técnico para saber daquelas situações, aí a situação pode mudar. A gente sempre tem que diferir a imagem ali do o comprador-consumidor vulnerável, que não teria esse conhecimento técnico, de uma empresa de gestão profissional. Então, se ficar comprovado que isso é de responsabilidade de uma empresa com essa capacidade técnica, aí a gente pode sair da ótica do consumidor e para uma ótica mais paritária e realmente começar a exigir esses comprovantes. Sim, e me conte, você como moradora, né? Você mora num condomínio grande, que tem várias unidades, que tem muita área comum, né? Mas na tua unidade, você como moradora, recebeu um manual do proprietário e se recebeu no teu dia a dia, você olha isso para fazer as manutenções? As informações que vieram nesse manual são suficientes para você? Agora vai a moradora cri-cri. Pior que não. Hein? Não, eu não vejo manual, eu não olho nada. É que, na verdade, eu sou casada com o próprio marido de aluguel. Então, assim, né, convenientemente, né? Eu só não alugo ele porque ele é loiro, de olho azul, bonito, né? Então, tá reservado, atua somente na minha residência. Então, assim, mas ele me nomeou a gestora, né? Então, como ele fala assim, você é metida a saber de manual do proprietário, então agora você é a gestora. Então, o que eu tenho de exemplo, assim, que eu vivo e eu uso? Eu vou até pegar um exemplo que a Gisele mesmo usou do rejunte, porque é algo, assim, bem simples, apesar de, às vezes, cair numa vertente pesada e perigosa que é da água e desse negócio de infiltração e impermeabilização. Mas, assim, no meu manual, o manual é bom, tá? O manual não é... O manual que eu tenho, ele é um bom manual. No entanto, a gente que conhece começa a caçar as coisas, né? O que aconteceu no rejunte? O rejunte é bem simples. Ele fala já lá no meu manual que é 1 ano. A cada 1 ano eu devo verificar como é que está os rejuntes de piso, parede, toda cerâmica, né? E, estando com problema, com falha, é para refazer, trocar. Beleza. Daí, assim, eu digo, vamos supor, então, que eu não tivesse marido de aluguel, fosse a Simone. Eu sou da área, eu faço manual, eu sou até de obra. Mas, assim, eu sei tirar um rejunte. Né? Eu sinto falta, às vezes, daquele link que às vezes tem, assim, né? Ou umas figurinhas, ou um link que mostra um vídeo. Porque, assim, o que eu compro para tirar o rejunte e repor? Porque, às vezes, eu não vou trocar o rejunte da parede inteira. Eu tenho alguns trechos que estão, né? Então, ok. Então, eu sinto essa dificuldade. Eu que sou da área, pensa que não é. E, assim, o que aconteceu no meu manual? Sempre tem, assim, qual é o registro que você deve fazer. E no caso do rejunte da área privativa, ficou contrato com uma empresa especializada. Então, ele diz responsabilidade do usuário, mas a evidência, creio que foi um equívoco, né? Porque, assim, como é que eu vou gerar, de eu verificar uma vez por ano, eu vou gerar um contrato com uma... Então, foi uma falha, né? Sim. Então, é isso que eu falo, assim, o manual, a gente também do outro lado, ele acaba sendo gerado no final da obra. O que é um pecado, né? Então, assim, no final da obra, às vezes você não tem gente e nem consegue localizar tão bem informações e tempo para fazer essa revisão. Que, na minha opinião, foi uma falta de revisão, né? Então, eu, como moradora, eu já teria essa dificuldade. Eu vejo um problema, né? Por um item simples, que é o rejunte, por exemplo, que é a especificação. Então, além dessa questão que eu dou um exemplo no curso da norma de desempenho, né? Que a gente fala sobre isso, eu digo, nossa, casa de ferreiro, espeta de pau, é o velho ditado, né? Nós estamos com 3 engenheiras aqui. A manutenção da tua casa está 100% em dia, né? Todos os rejuntos, né? Não, ela falou com propriedade. É porque é onde ela trabalha, né? A área dela. Não, porque tem horas que eu
fiz uma reforma particularmente e faltou alguns detalhes. Aí, esses dias eu pensei, nossa, que coisa, né? Sem capricho, vamos terminar. Então, retoquinho em fissura, pintura, tô nessa fase. Mas ficou lá quase um ano com as pendências. Não, e eu falo assim, a questão da manutenção. Você tá vendo, você é da área, você tem conhecimento, você sabe que pode dar um problema de infiltração e você que é da área não faz. Imagine o leigo. Exato. Então, eu acho que esse olhar para o leigo ele é muito importante, né? E eu sinto falta, então, a dificuldade do manual do proprietário, com um exemplo bem simples, que é o rejunte, é o seguinte, linkando já até com a norma de desempenho. Então, na norma de desempenho, você tem que fazer um teste de estanqueidade referente à parte, por exemplo, de azulejo de banheiro. Onde você tem que fazer um teste, você tem que ver se aquilo não está absorvendo, né? A questão da absorção de água. E aí, de repente, você colocou um rejunte que é um tipo 2, que ele deveria resistir a um determinado tempo, né, com relação à água. Aí põe lá no piso, ou põe no azulejo, e na hora de colocar no manual, você não coloca qual é o tipo do rejunte. O que a construtora coloca? Rejunte marca X, cor bege e pronto. Mas é tipo 1 ou tipo 2. Aí na hora de fazer a manutenção, ele faz a manutenção do rejunte com o tipo 1. Que não vai garantir o desempenho entregue que era com tipo 2. Então, a gente percebe que mesmo nas coisas muito simples, falta a especificação correta dos materiais. E nós, na nossa experiência, aí, quando a gente vai elaborar os manuais, às vezes a construtora, a gente fica atormentando a construtora, porque a gente fica, qual a especificação? Cadê a nota? Deixa eu ver, vou na obra. E aí, chega uma hora que a construtora, ela diz assim, tá bom assim. Eu não precisa pôr. Põe aí. Porque nós, elaborando o manual, não podemos inventar informações, né? Então, você acaba indo com informações insuficientes. E isso pode impactar depois, lá no final, na hora da manutenção e na hora das garantias, né? Exato. Eu acompanho agora as normas de desempenho sendo judicializadas, né? Então, a gente tá vendo cada vez mais e mais, né? Eu vi um caso recente, acho que não faz nem um ano, foi julgado aqui no Tribunal do Paraná, que foi justamente questão de piso. Foi questão de laminado, né? Então não havia ali certinho como que deveria ter sido a troca do piso. Teve questão de queda de desempenho, teve toda uma discussão e foi até um exemplo que eu comentei antes, que aparentemente seria uma questão entre vizinho, entre próximo, mas que na verdade chegou na incorporadora porque o manual não dizia exatamente qual que deveria ser o tipo. Salvo engano, eu não cheguei a ler toda a decisão, que chegou até o tribunal, foi um acórdão já. Eu não lembro exatamente qual foi, mas foi questão de troca de piso por material que não deveria ser utilizado e que um proprietário usou porque não tinha no manual. Veja, para desempenho, né, porque você tem que... Vamos lá. Então, se a gente fala em piso laminado, o piso laminado, a princípio, não é uma garantia, então não levem a ferro e fogo, não estou dizendo que atende, mas normalmente, uma vez ensaiado, um piso laminado, se tiver uma laje maciça, tudo certinho, vai atender um desempenho intermediário. E você coloca lá no manual que ele tem esse piso laminado com a especificação XYZ, mas você não diz, por exemplo, qual que é o nível de atenuação desse piso, né? Ou você não tem uma especificação dizendo que se ele trocar, por exemplo, para um porcelanato, ele vai ter uma queda do nível de desempenho em relação ao ruído. E aí o vizinho de baixo vai reclamar. Eu acho que foi literalmente esse caso. Eu vou localizar, porque eu estava lendo isso. Eu sempre gosto de procurar justamente essas novidades do judiciário, porque a gente acaba se atualizando e sabe. Mas, salvo engano, é literalmente isso. É vizinho de cima, laminado, trocou por porcelanato, vizinho de baixo reclamou, briga entre eles que caiu na incorporadora. Eu vou te mandar depois. É literalmente o mesmo caso. É exatamente isso. E por quê? Porque, teoricamente, eu comprei um apartamento, ele é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Mas esse o que eu quiser com ele tem que garantir, porque você tem que garantir o desempenho entregue. E se eu entreguei com piso laminado, o desempenho intermediário, se eu mudar para um piso, um porcelanato, eu não vou ter o mesmo nível. E o problema é que não impacta no meu apartamento. Exato. Ele impacta no apartamento do meu vizinho. E aí as confusões, né? Então... Eu fico imaginando a construtora, né? Eu entreguei tudo mais, aí ele faz uma obra, aí vai dizer, não, você que alterou, você que perdeu a garantia. Não, mas eu só alterei isso por falta de informação, então a culpa ainda é tua, que não tinha nada a ver, que não estava aqui perto, não tinha nada a ver entre aspas, né? Eu não sei se a Milara passa por essas situações, mas veja, a gente escuta muito de construtora, porque a gente é chata na hora de ficar pedindo a informação. E muitas vezes o que a gente escuta é assim, não, mas aí eu já entreguei, eu coloquei a informação. Conforme a norma de reforma, é obrigatório ter um responsável técnico que avalie todas essas condições. Então, a construtora diz, não, mas daí se a reforma já não é um problema, ele é que tem que saber. Mas aí,
ele tem que saber que ele tem que garantir a mesma especificação, o mesmo desempenho, mas se você não colocou a especificação... É perfeito. É literalmente esse raciocínio. Perfeito. Né? Então, ele tem que garantir que vai ter continuidade, mas o profissional que está assumindo não necessariamente tem que assumir a responsabilidade de garantir o que foi entregue, né? Exato. Não, e eu acho que e daí a incorporadora acabou deixando na reta mesmo, né? Como Sim. diz. Porque o que eu penso? Se você tem uma restrição tão radical dessa, tem que ficar muito claro para o cliente, né? Que ele está comprando um imóvel que só é garantido aquele desempenho acústico se ele mantiver um piso laminado. Sim. Então, eu sou obrigada a ter um piso laminado. Ele Então, está no limiar, né? Do dimensionamento. Ficou E, arriscado. inclusive, mesmo, né? nessa decisão, era literalmente isso. Se você tivesse com a incorporadora se demonstrado que você disse claramente isso, e que realmente quem fez a reforma estava assumindo esse risco, mas você disse que era um risco, você estaria fora, você estaria tranquilo. Mas como você não fez isso, você vai responder. Legal. Milara, e conta pra gente aí, pra você, né, que trabalha diretamente com os condomínios, com as manutenções, com a questão dos planos de manutenções, o que diferencia um manual de um manual que funciona no dia a dia e de um manual que é só para inglês ver? Então, basicamente, o manual que acompanha o plano de manutenção, ele tem que estar bem especificado, ele tem que estar personalizado. É uma diferença imensa, gerando problemas na própria gestão das manutenções. Então, ele tem uma relação muito direta com o desempenho das manutenções. Facilita, tu consegue ter as ações, os procedimentos de manutenção baseados, né, no manual. No manual, por exemplo, pegar a fachada, eu gosto bastante, né? A fachada é uma manutenção custosa para o condomínio, que ninguém cumpre os 3 anos de lavagem, ninguém faz aquelas vedações pontuais, acabam puxando para os 5, 7 anos, né? Então, a manutenção da fachada, pegando como exemplo, ela requer uma especificação dos materiais utilizados. Um exemplo, já aconteceu comigo de ser contratado para fazer um plano de manutenção fora já da edificação, já estava em uso, e eu não conseguia visivelmente entender que material. Bom, é uma monocapa, qual a composição disso? Vai dar aderência se a gente passar uma pintura? Porque acontecem reações químicas. Então, imagina a gente pintar 2, 3 torres e dar um comprometimento, uma reação química no revestimento. Todo o dinheiro envolvido, o síndico acaba assumindo uma bronca que não é técnica, que não é dele, mas que foi gerada por uma incompatibilidade do material usado. Então, por isso que um material bem descrito, bem especificado, ele vai facilitar a gestão. E são situações como essa e outras que acabam tendo retrabalho, aqueles transtornos, aquelas brigas de condomínio, mudança, que parece... a gente acaba entendendo que se iniciou lá no manual. Então, é uma situação que parece que pode trazer grande transtorno, não é um mal-estar, é uma coisa muito bem maior, sabe? Então, realmente, para um manual ser útil no dia a dia da manutenção predial, a especificação, ela é fundamental e é um diferencial no manual. É um diferencial. E hoje eu enxergo que as construtoras também estão mais cientes disso. Porque como existem os processos, existem essas demandas, que nem vocês falaram, o pessoal cobra manual. Então, pelo menos o mercado condominial, nos últimos 10 anos, nossa, deu um salto. Uhum. Hoje, é frequente condomínios de 20 anos nos contratar para fazer plano de manutenção. Ele funciona, o plano de manutenção, que é o mesmo da construtora, né? É baseado nas mesmas normas, nos mesmos sistemas, mesmo prédio antigo, ele serve para fazer o planejamento financeiro. Sim. Então, vamos trabalhar também uma norma que não foi citada aqui, que é a norma de prioridades. Nós vamos elencar quais são as prioridades, porque nem sempre fazer o que às vezes é mais interessante para os condomínios é a prioridade 1, então vai trazer um melhor resultado para o condomínio. A gente soma a questão também de quando posterga muito as manutenções, o custo ele se eleva. Então, nesse sentido, a gente começa a girar e volta sempre no mesmo ponto. Um manual bem feito é um diferencial para uma gestão de condomínio.
Simone, e quais são as principais dificuldades na hora de fazer a elaboração? Ai, bem, primeiro, né? Agora falou do que a gente gosta. Primeiro é o desconhecimento, né? Eu falo assim, não que a gente seja, né? Eu falo que a gente já está um tempo caminhando, né? E a gente estuda o tempo inteiro. E a gente está correndo atrás de informação o tempo inteiro. Mas assim, a gente vê que o dono, né, inicial do manual, que é a incorporadora, que às vezes repassa para a construtora, o conhecimento deles é muito baixo. E eu falo assim, é um conhecimento assim, de nem abrir a 14037, que existe uma norma, né, revisada em 2024, que dá uma orientação. E ela é boa, uma orientação que, inclusive, que nem o doutor citou várias vezes. A gente fica falando doutor, né, mas é que é pelo gabarito, mas assim, é uma simpatia total, Léo. A maioria do cliente me chama de Léo. Então. Eu digo que doutor é só garçom. Esse é o meu mojo. Então, tá bom, tá valendo, Léo. Fica à vontade. Então, o que eu ia falar é que essa norma também fala que você tem que usar uma linguagem didática. Porque assim, você tem que ter clareza e tem que ser didático. Porque quem vai, o usuário, às vezes não, na grande maioria ele é um leigo, né? Mas voltando, né? Então, o desconhecimento de quem contrata e às vezes não contrata, né? Porque se você não tem o conhecimento e terceiriza alguém, ok, você vai qualificar alguém que seja qualificado, né? Qualificar alguém que tenha condição de fazer um bom manual para você. Agora, e se for fazer internamente, não pode? Pode. Mas daí precisa ter preparo, né? Hoje o problema é o despreparo. Então, a gente que precisa demandar, solicitar alguma informação, às vezes tem o despreparo do outro lado. Como a outra pessoa, vamos supor, diferente de você, ela desconhece por que precisa dessa informação. Por que eu tenho que dizer o tipo do rejunte? Por que eu tenho que falar qual é a marca do rejunte que eu usei? Então, ela acha aquilo tão insignificante que ela nem se esforça para buscar, né? Entendeu? Então, às vezes, é só desconhecimento. E eu não estou julgando essa pessoa do outro lado, porque eu já estive do outro lado. Normalmente, você está... né? Exatamente. Outra questão que eu vejo que é um problema na hora que nós entramos para fazer a elaboração é que a construtora lembra de nos procurar 30 dias antes de entregar o prédio. Ou 15, ou 7, né? Só que um manual, para ser bem elaborado, demanda tempo. São poucas as construtoras que nos procuram durante a fase de execução de obra para que a gente possa fazer um acompanhamento e já coletar as informações na hora que compra o equipamento, especifica o material, compra o material, para que a gente já possa coletar essas informações. Deve ser muito mais fácil para vocês, né? Para ir mapeando à medida que vai acontecendo, né? Isso. Mas o pessoal espera 30 dias antes para fazer. E o que acontece 30 dias antes de terminar a obra? Muitas vezes o engenheiro já saiu da obra, porque ele já começou uma outra obra. Então, ele está com um pé lá e um pé cá. Aí, quem que sobrou ali? O estagiário que começou há 6 meses. Então, ele só pegou o finalzinho da obra. E não é desmerecendo o estagiário, porque eu conheço estagiários que são melhores que engenheiros. Mas, ele não pegou todas as fases. E aí, como as pessoas não veem o valor do manual, negligencia. Então, dá a informação mínima necessária, daí não localiza a nota, não localiza a informação, não sabe onde está a especificação. A parede está pronta, ele não sabe se ali foi um bloco de 14, se foi o que foi ali. Então, assim, são coisas que acontecem porque as pessoas não têm noção da importância do manual e a pessoa que deveria se apropriar disso, de dizer, não, eu vou garantir que a informação esteja correta, ela já está com o pé na outra obra que está começando. E ali, quem ficou naquele resto de obra é o responsável por juntar essas informações. Então, eu vejo que a falta de conscientização da importância e entender que realmente a especificação e tudo isso faz a diferença na hora de uma ação judicial e de uma manutenção, faz com que eles negligenciem e não vejam a importância e digam, ai, chatas que estão pedindo, né? Eu gosto muito de um professor do Rio de Janeiro, que é um advogado imobiliarista, André Abelha, o nome dele. E um dos cursos que eu fiz com ele, ele disse que incorporar é equilibrar prato. Você está equilibrando 1 bilhão de pratos. É óbvio que se um cair, vai ficar uma confusão. E o que o incorporador tem que entender é que o manual é um desses pratos que você tem que equilibrar. Você tem que entender que isso é tão importante quanto os outros elementos que você tem que tocar, inclusive paralelamente. Porque eu imagino que deve ser muito mais fácil fazer um manual à medida que a obra vai evoluindo, né? Eu imagino que deva ser de uma facilidade, assim, até mesmo logística para vocês, gigantesca. Porque ali está tudo quente. Os documentos ainda não precisa localizar, porque eles estão transacionando naquele momento, né? E eu vou... Perfeito. E tem um outro detalhe.
dependendo do tipo do empreendimento, se a gente está falando de uma obra popular, do Minha Casa Minha Vida, ou de um alto padrão, é completamente diferente. Agora eu estou fazendo um manual de um empreendimento que é um alto padrão, onde 100% das unidades são diferentes, todas têm personalização. Então, ali, como é que você faz? Se a empresa não juntar as informações corretas, não existe bola de cristal. A gente não consegue avaliar, né? A gente não pode especificar. Então, quando a gente faz uma proposta para um cliente, eu falo assim, a gente garante que a gente vai atender a 14037, que é a norma do manual, a 5674 de manutenção, a 17170 de garantias, a 15575 de norma de desempenho, desde que você nos passe as informações. Sim. Porque a gente não pode inventar, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem crítico, né? Até, desculpa interromper, você tinha falado de casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Eu estava conversando com o meu sócio que ele foi um caso de que obra recente foi entregue, não deve ter 3 anos ali. Ele foi se ligar que estava sem o manual, pouco tempo, teve que notificar e evidentemente veio um manual que foi feito 100% às pressas, porque a incorporadora, inclusive, ela pode responder judicialmente pela entrega do manual, é uma entrega de obrigação de fazer, você tem que me entregar esse manual. Então o incorporador ficou com medo, mas o que fez? Como já a obra já tinha passado, não fez durante, entregou um manual mais genérico do possível e não servia para nada. Daí eu até comentei com ele, falei, você podia ter pedido antes também, né? Ele falou, é verdade, mas, né? Mas é o clássico tiro no pé, né? Que a incorporadora dá, né? Também, acaba querendo ou não, porque isso demonstra, na verdade, realmente que a comunicação que deve ter sido feita foi feita de uma maneira que não passou efetivamente a mensagem que tinha que passar. Então é um tiro no pé, com toda certeza, da incorporadora. Deixa eu só complementar uma coisa que o Léo falou, que eu achei fantástico, né? Que às vezes a gente na construção civil não tem essa visão. O manual tem que começar junto com a obra. Isso é perfeito. Que eu falo assim, que a Gi falou, o que acontece na obra é isso aí mesmo. Quase que a gente abandona a obra, né? Não é que a gente acaba. No bom sentido, né? Não é que abandona. É que acabou a obra, vamos dizer, tá nos finalmente ali, tirando a documentação. Mas daí o que acontece? Eu falo, a gente já passou muito por isso. Deles não acharem as marcas dos materiais. Por quê? É que a gente comprou em pacote, então não ficou dentro da... Porque todo mundo tem sistema, né? Mas não ficou dentro dessa obra, ficou no pacote da outra obra. Então, até como é que a gente vai achar? Onde que estão as notas? Estão nas caixas. E cadê as caixas? Tá tudo na chácara do dono. Eu falei, mas daí, quando que nós vamos encontrar alguma coisa? Teve um manual que nós fizemos, foi no ano passado, se eu não me engano, que aconteceu uma situação que eu falei assim, gente, eu não acredito. A gente foi na obra fazer o levantamento para ver as bombas. A gente pegou o projeto para conferir se estava de acordo. E a gente pediu as notas fiscais para compatibilizar tudo isso. Não, mas não tá certo. Falei, ou eu não tô entendendo isso aqui, porque pode acontecer, né? Não tô entendendo o projeto, não tô... Eu falei assim, não tá batendo. Sim, tá batendo? Não tá, tá estranho. Fala com o engenheiro, engenheiro, por favor, eu quero que você me mande as notas, tá faltando. Tem mais bomba. Não tá batendo a conta, né, na quantidade. Não, Gisele, tá certo, é essa. Daí conferir, olhar, fomos na obra. Não, mas tá errado, não pode ser. Manda as notas pra mim. Ele mandava a mesma nota. Eu dizia assim, gente, não é essa, tá errado. Não, Gisele, é essa. Bem, chegou o dia de entregar, eu falei, bem, seguinte, você é responsável pelas informações, nós vamos colocar a informação que você nos deu, né? Não posso inventar. Alguma coisa não tá batendo aqui. Beleza. Entregue o manual, ele diz, Gisele, eu descobri o que aconteceu. Sabe o que foi? É que a gente tinha... realmente, você estava certa. Essa nota não é dessa bomba. É que foi assim, a gente comprou as bombas para esse empreendimento e não deu certo. A gente pegou e vendeu. Então, essa nota que está com você são das bombas que nós vendemos. E aí, lá no depósito, tinham 2 bombas. E a gente trouxe essas bombas que dava certo. E a gente colocou essas bombas. Só que assim, fazia séculos que essa bomba tinha sido comprada, ou seja, garantida, já era, né? Então, assim, eu falo que é vergonha alheia, porque eu vou escrever no manual que tem uma coisa na obra que não está lá, né? Então, é isso que a gente fala da questão do controle, de acompanhamento, de entender, porque eles não checam. A gente já fez também manual que a gente pegava o projeto e falava que tinha ralo linear. A gente foi fazer visita na obra, não tinha ralo linear, tinha um ralo tradicional. Aí pedia para os suprimentos mandar as marcas. Daí ele mandava uma marca, quando a gente chegava lá na obra, era outra que estava instalada.
Então, a gente sempre tem esse cuidado de compatibilizar as informações, mas é muito difícil, porque dentro da própria construtora, eles mandam as informações isoladamente e não consideram as mudanças que aconteceu durante a execução da obra, né? Nesse caso da bomba, peculiar. peculiar. Muito. Peculiar. Mas eu falei, gente, eu acho que realmente eu não estou entendendo. Deve ter, tem alguma coisa errada. Sei lá, que a gente não está entendendo E aqui. o melhor é descobrir assim, não, você estava certo depois de entregar. Né? É. Né? Não podia falar isso antes, né? É, Tinha que ser depois. exatamente. Não, e eu falo que e a gente parece as chatas, né? Que fica assim, meu Deus, vocês ficam, né, nesse negocinho aqui. E eu falei, gente, é igual, sabe, a mãe. Mãe fica cuidando do adolescente, dando orientação e cobrando. Às vezes a gente já é adulta, a nossa mãe fica lá, né? Já fez isso pro teu filho, né? Então, assim, a gente faz a mesma coisa no manual, porque a gente quer o sucesso da incorporadora e da construtora. Sim. Mas a gente se posiciona, tenta, né, se esforça, se posicionar sempre dos dois lados. Tipo, se posicionar como usuário para entender assim, se você não conseguir transferir informação em uma linguagem didática acessível, também não vai adiantar nada, porque não vai acontecer. E é que nem você falou, quem é o lado mais forte e o mais fraco na hora de uma ação jurídica, né? E para acrescentar, gostaria de dizer que não é ser chato. Eu entendo, realmente entendo na prática, porque o manual ele vai gerir todas as operações de manutenção. E o condomínio é feito de sistemas, ou as edificações, né? Falamos de condomínio, mas as edificações são feitas de sistemas e cada uma tem sua peculiaridade. Então, cada uma tem a sua rotina de manutenção e uma especificação, né, de manutenção. Então, assim, a questão de especificar vai ditar o que vai acontecer depois do uso da edificação. E, logicamente, voltamos à norma de desempenho, que é a durabilidade, o desempenho, a efetividade dos serviços. Então, é uma questão que parece documental, mas ela é prática. E, desculpa... Eu ia comentar que pode parecer chato exigir toda a documentação, mas pode ter certeza que é bem mais chato ter que responder 500 processos de 500 unidades, que nem você disse, 5 mil de cada, olha aí toda a tua margem desaparecendo, porque você podia ter resolvido essa administrativamente em casa, com um fluxo bem estabelecido, com os teus departamentos se comunicando como deveria ser. E agora não, agora você está realmente vendo a chatice de verdade, que é um processo judicial. Quando a gente faz os processos de consultoria nas construtoras, ou mesmo do manual, análise de projeto, a gente sempre fala assim, para o construtor, né, para o dono da construtora, assim, você tem que encarar isso aqui como um seguro. Quando a gente faz seguro de vida, seguro de carro, a gente faz... mas torcendo para não usar, mas que se um dia precisar, ele vai servir como um respaldo. Na área de gestão da qualidade, que é a área que a gente atua, né, com a certificação das empresas e com os documentos técnicos, é isso que a gente fala. Você tem que se preocupar em fazer um bom documento tecnicamente para você ter registros e para ser isso. Senão, o que adianta você fazer de qualquer jeito que vai ser um tiro no pé? Tem uma história engraçada falando dessa história de tiro no pé. Uma vez, mais para o lado da consultoria, da gestão da qualidade, nós fomos começar um trabalho num cliente novo e ele estava justamente na fase onde ele estava finalizando uma obra. E durante o processo de certificação, o manual ele é avaliado. E aí ele falou, Gisele, então vocês podem dar uma olhadinha no manual, porque a gente contratou um profissional que fez esse manual para nós. E aí ele trouxe o manual, né? E aí se dá uma olhadinha, é fogo, né? Porque daí não existe desver, né? Aí ele trouxe... porque atende desempenho, porque os ensaios de acústica, porque isso, porque aquilo. Eu falei, mas vocês fizeram isso aqui? Não, eles nem sabiam que era norma de desempenho. Nossa. Daí eu falei assim, tá, mas então por que está escrito aqui? Não, porque o consultor que estava elaborando disse que precisava. Eu falei, sim, precisar precisa, mas não você inventar que você fez uma coisa que você não fez. Nossa, porque é um tiro no pé. Então daí foi lá, daí a gente orientou para tirar aquelas informações, porque assim... está errado não colocar informações necessárias, mas mais errado está inventar uma coisa que não é verdadeira, né? Exatamente. Não, é bem pior na realidade, bem pior. Mas o importante é que estava lindo. Não, era esteticamente estava perfeito. Você sabe que comigo eu também faço alguns laudos, planos de manutenção para construtora, e aconteceu que um cliente, ele construía prédios de alto padrão, lindíssimos, e não fazia o plano. Aí acabou que numa demanda ele acabou contratando para os prédios antigos ali, para um prédio
que já estava entregue e um que estava em construção. O que aconteceu? Quando a gente elaborou os planos de manutenções, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque lá estavam rotinas que ele acabava fazendo limpeza de rufo, umas coisas simples. A pintura da garagem do epóxi já estava nesse prédio que tinha sido entregue, já não teria garantia se ele tivesse usado a tabela de garantias da norma. Então, ele acabou gastando, assumindo, daí quando tu faz a execução de um serviço, tu acaba renovando a tua garantia. Então, o que aconteceu? Para essa construtora que a gente atendeu, foi super positivo. A gente ficou focado no que realmente era importante de garantia e não esses servicinhos menores, né? E aproveitando até um gancho que o Léo falou, né? A questão do uso de aplicativos. Queria entender de vocês o que vocês acham sobre o uso de aplicativos, tá? Eu tenho uma opinião a respeito, mas queria ouvir vocês primeiros. Vocês acham, né, que o uso dos aplicativos hoje disponibilizados para condomínios e proprietários efetivamente ajuda, ou, melhor dizendo, que a visão de algumas empresas, algumas construtoras e incorporadoras resolve o problema? Pode começar, doutor. Eu ia dizer que todo elemento ajuda, mas nunca é algo que é um remédio isolado. Então, assim, tudo que facilitar... Porque qual que é o nosso grande termômetro que a gente está dizendo aqui? É a facilidade do consumidor, é a facilidade de quem está utilizando. Então, quanto mais você tiver mecanismos para facilidade, maior a probabilidade dele realmente conseguir utilizar, dele ter ali um canal de comunicação, ter um canal de registro que funcione. Mas, é óbvio, é uma tecnologia, a gente não sabe necessariamente como vai ser aceito, porque a gente sabe que tecnologias tendem a demorar no judiciário para ser aceitas. Então, assim, não pode ser um remédio único. Mas tudo que ajuda na comunicação é bem-vindo. Então, essa é a minha opinião. Se agrega, por que não? Olha, eu vejo que ela depende de quem vai usar, se vai saber usar. Eu vejo como positivo. Um exemplo, tu documentar fotos. Tu pode fazer, se tu tiver a prática de documentar através do celular, ele vai funcionar muito bem. Chegou o material, já tira uma foto e documenta. Então, assim, o que eu enxergo? Que depende de quem usa, mas a gente tem que pensar no futuro. Como vai ser a melhor forma de documentar isso? No aplicativo, será que eu vou conseguir vou botar numa nuvem? Será que vai ter que ter um sistema e daqui 5 anos aquele documento vai conseguir abrir só no Excel, no Word, PDF, sei lá. Então, assim, eu realmente não tenho uma opinião formada, porque depende. Porque eu já vi aplicativos péssimos, já vi aplicativos ótimos. Tem condomínios que eu atendo bastante na questão de manutenção e roda. E tem condomínios que foram frustrações mesmo. E assim, até a questão do aplicativo, você também vai ter que comunicar como utilizar, quais as ferramentas, como usar. Você também não pode dizer, tô aqui, use. Então, assim, você também, como eu disse, o manual, ele é um centro de várias outras coisas que giram em torno. Então, assim, você explicar também como fazer esse registro é importante na qualidade de... Sim. Eu acho fantástico, sabe? Mas, assim, veja, eu tô falando isso, mas assim, a gente nem trabalha com nenhuma plataforma. O nosso negócio é conteúdo, né? Muito mais conteúdo do que a sistemática de uso. Mas, por exemplo, eu como usuária, eu já vi plataformas que, por exemplo, tudo estava numa tela só. Ou seja, tava lá, inclusive até aquilo que eu falo, o linkzinho, sabe, de vídeos, assim, às vezes até de YouTube, como fazer aquele serviço. Tá lá, chega a avisar para você, né? Daqui 30 dias é o dia de verificar o registro. Você recebe no WhatsApp ali, né, uma mensaginha. Então, assim, e tudo tá lá. Quero fazer um upload, bati uma foto, deu mesmo verificando, ou tem um contrato, tem uma nota fiscal. Então, isso tudo ainda numa página só, para o usuário é clareza e praticidade. Exatamente. Porque você tem uma plataforma que você precisa abrir isso aqui para ver, para ler. Abrir isso aqui para eu fazer o upload. Daí também não ajuda. Tudo depende se a mensagem está sendo recebida corretamente por quem precisa. Também E aí eu vou entrar, como diz advogado diabo, né? Como auditora, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando eu vou auditar os manuais, o que eu percebo? Eu sou fã do aplicativo pela facilidade no uso e pela facilidade dos registros. Porém, eu tenho duas questões aí envolvidas. A primeira, eu já vi aplicativo maravilhoso.
Aí eu vou analisar a obra e vejo que eles só esqueceram de pôr uma ET que tinha na obra, que é uma estação de tratamento de esgoto, que não precisa de manutenção, né? Imagina, precisa de manutenção numa estação de tratamento de esgoto. Olha sozinho, né? Então, eles só esqueceram de colocar uma ET. Eu já vi faltar muitas coisas, tecnicamente. Então, tá lá, mas a especificação técnica do material não consta, a especificação técnica do sistema construtivo não conta. Então, não consta. Então, o que eu sempre comento é assim, não dá para se iludir que o sistema, que você tem um aplicativo resolve se a qualidade técnica do manual ali dentro não atende à necessidade. Então, esse é o meu primeiro questionamento, o primeiro ponto que eu bato muito nas auditorias. Cara, é muito bonito, mas é melhor você ter um manual feio que tem as informações do que um bonito que não diz nada, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da disponibilidade, porque a própria norma diz que, independente se você tem um aplicativo, tem que ser possível você gerar um arquivo ou PDF desse manual, porque se esse aplicativo deixar de existir, você tem que conseguir ter o conteúdo. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu concordo com você, Nilara, que é a questão de vencidos os 5 anos, que é o prazo que normalmente esse aplicativo ele é pago, que agora, inclusive, com essa mudança aqui das garantias, 5 anos já não vai ser suficiente, né? Então, o que vai acontecer? Como é que é a forma de backup disso? Como é que vai ser a acessibilidade da informação? Então, eu na verdade, quando audito, eu sempre levo em consideração esses 3 pontos que eu acho que uma coisa que vem para o bem, pode lá na frente, na hora que você precisar, na judicialização, ser um tiro no pé. Exato. Foi algo parecido que aconteceu com o ponto online trabalhista. Exatamente isso, porque ficava com a mesma questão. Gente, beleza, tá ali, tá registrado, praticidade para todo mundo. Mas e se sumir? E vai ficar com o quê? O que você tem? Por isso que o meu posicionamento é, tudo que vem para ajudar, ótimo. Mas não é um remédio sozinho. Então, assim, a incorporadora ela tem que entender que quando ela vai ser processada, tudo vai jogar contra ela. Ela é a parte mais poderosa, o outro é consumidor. Então, assim, a tendência é que tudo vá contra ela. Um manual bem feito e todos os procedimentos atendidos não vão dar garantia de que isso vá salvar ela. Mas, muitas vezes, vai ser a única caminho de saída para afastar ali uma condenação. Concordo. Então, assim, se é o teu único caminho de saída, você vai apostar no aplicativo, numa inovação sozinho, e dizer assim, ó, só o aplicativo vai resolver? Então, assim, como se disse, eu acho perfeito. É melhor um feio funcional do que um bonito inútil. Principalmente porque, com certeza, o juiz não vai olhar a estética. Ele vai olhar se houve dano ou não e o que você fez para reduzir ou sanar esse dano. Mas pode falar. Continue, porque eu vou puxar outro assunto. Tá. Eu ia falar assim, que isso até puxou um alerta interessante até para os nossos... São nossos clientes incorporadores e construtores, né? Eu falo assim, porque às vezes é feita uma cotação só. Sabe? Cota com o cara da plataforma, cota com a gente, cota com mais um que faz. Mas eu falei, daí você tá de novo misturando a maçã com a banana ou com a cebola? Que você Mas tá. E assim, então o nosso cliente tem que entender que são coisas diferentes, né? Você ter conteúdo, informação, clareza, né? Ok. E a forma que você vai trabalhar isso depois é um outro negócio, nicho diferente. Exatamente. Não poste tudo num investimento só. Por que você não pode trabalhar com várias frentes e se proteger de várias maneiras? Porque você não pode ter um bom aplicativo, mas um bom manual, apresentar ambos. Porque se é a tua única rota de escapar, de você, enfim, reduzir teu prejuízo, invista nisso. Não só tentando o mais simples, porque ultimamente a saída mais simples é a mais errada, a gente sabe. Então... Eu vi, só para complementar, eu vi uma linha, não sei até que ponto, mas em reuniões com construtoras que existe a questão de, durante a garantia, os condomínios terem a obrigação de apresentar as rotinas de manutenção. Não sei se o senhor já ouviu falar dessa questão. Em que sentido? Porque o que acontece? Antigamente, as construtoras ainda são atacadas por demandas dos clientes, certo? Mas que seria uma forma de se proteger para eventuais processos jurídicos. Que daí, como o condomínio não faria, as edificações não fariam a parte delas, viria a questão... o condomínio ter que apresentar as rotinas. Não, apresentar as rotinas, tipo as documentações. Sim. Sim. Isso sim, isso a contenção de existe...
eu não vou detalhar aqui, mas tem algumas questões de construtora, eu participo de alguns meios, assim, então vem essa linha, não sei se vai se efetivar ou não, mas que, por exemplo, anualmente o condomínio vai apresentar suas manutenções para as construtoras. Porque mediante a norma, ela diz que a construtora pode determinar como que ela quer as comprovações, né? Sim. Não, e é uma questão de contenção de risco. Então, a incorporadora, a construtora ter a ciência de acompanhar depois para exigir, realmente ela começa a produzir prova de que alguns registros não estão sendo feitos adequadamente. E daí, quando isso virar um processo, ela diz, não, mas eu fiquei os últimos 4, 5 anos batendo na tecla que queria toda essa documentação. Você não me disse nada. E se você tivesse uma dúvida, eu poderia te ajudar. Isso, exatamente. E então, ela tá incitando o condomínio a se mover. Exato. Assim, acho que é legal. Só que isso tem que ser feito de uma maneira preventiva. Você entender que se isso pode virar um processo, eu já vou começar a me posicionar corretamente desde agora. E já guardar tudo desde agora. Porque depois que é uma história, tem um problema outro. E a Minara falou um negócio legal, assim, do alto padrão, né? Porque eu vejo assim, isso... Porque tem alto padrão que ele vai voltar lá e ele vai fazer o serviço nas custas dele. Por quê? Porque ele tem um nome do alto padrão. Exato. Então ele zela. Mas é diferente você estar zelando e voltando e fazendo um serviço que já não seria mais de tua responsabilidade, porque você quer a publicidade de ser essa empresa, essa construtora, essa incorporadora, né? Mas ciente de todos os ônus, inclusive, que isso pode te trazer. Né? Mas isso dá o quê? Dá a segurança, né? É o empoderamento da consultora e da incorporadora de alto padrão, a hora que ela quer agradar, mas ela está agradando com... Ele está agregando o próprio nome, né? Tá agregando. Eu queria só pegar uma deixa que desde o início a gente estava falando assim, o Léo sempre fala da incorporadora. A gente acaba puxando a construtora, construtora. Eu acho que é bom a gente só finalizar e deixar bem claro, é que assim, as duas pessoas jurídicas, elas podem ser a mesma, né? Porque a gente tem construtoras que são construtoras e incorporadoras. Se você tem duas pessoas jurídicas, né? Uma que só incorpora e outra que só constrói, quem entrega o imóvel é a incorporadora. Sim. Então, é ela que tem que entregar o manual do proprietário, é ela que tem que fazer o termo de recebimento, mas quem é o responsável por elaborar o manual para a incorporadora é a construtora, que se for a mesma pessoa jurídica, tá tudo junto. Mas se não, a não ser que esteja em contrato, né? Na hora que essa incorporadora está contratando, a responsabilidade da construtora. Então, eu achei bom a gente só comentar para esclarecer, porque a gente fica falando incorporadora, construtora, e eventualmente alguém que está nos assistindo pode ficar nessa dúvida, né? É que advogado tem vício de linguagem de falar incorporadora, né? Porque a probabilidade é que quem esteja respondendo é incorporadora, né? Então, pra gente já coloca meio que junto, mas excelente. Exato, mas foi ótimo. Exatamente. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo voou e a gente tá agora na nossa reta final aqui, né? Foi muito bacana e eu acho que passou super... Eu achei que passou super rápido, né? E nem deu briga, assunto bom. Nem deu briga, olha só, né? E é interessante, na verdade, aqui no podcast é a primeira vez que né? Esse é o nosso 4º podcast, que são pessoas de áreas diferentes. Porque normalmente são de áreas afins, são de construtoras, é do mesmo lado, vamos dizer assim, né? Aqui são pontos de vista diferentes, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Para realmente agregar. E eu queria, assim, antes de a gente ir pro final, eu queria que vocês falassem para mim aí, em uma frase, um manual bom é aquele que... Funciona. Ótimo. Foi eu quem fez. Falei certo no português. Já foi no F também. Foi eu quem fiz. Esse é o melhor. Não, brincadeira. Eu acho que é aquele que tem informação e clareza. Perfeito. Para mim é o que é claro e que transmite a mensagem que tem que transmitir. Se o consumidor entendeu, é porque é um bom manual. E aí, só para pegar esse gancho, então, melhor um manual simples, com poucas informações e informações mais simples, mais que acessem mais facilmente o usuário, ou um manual completo que tenha toda a especificação que precisa? Sempre completo. Sempre completo. Perfeito. Muito bem. Gente, Léo, queria agradecer muito a tua participação aqui. Foi muito legal. Espero que você venha outras vezes para a gente falar de outros aspectos, né? Advogado falando, ainda mais da área que ele trabalha, se me deixar, eu fico 10 horas aqui. Então, assim,
muito obrigada. Foi muito bom você disponibilizar aí o teu tempo pra gente conversar. Realmente, a gente já se conhece há algum tempo, né? Sim. Então, acho que foi uma coisa, foi muito bacana, fico muito feliz. Nilara, a gente teve a oportunidade recente, né? A Nilara foi uma indicação também de uma engenheira que trabalha nessa área de ciência técnica. Eu até já te seguia ali no Instagram, mas a gente não tinha tido um contato mais próximo, né? Mas fiquei muito feliz, né, que você aceitou o convite, veio. Gratidão aí pelo teu tempo, né, e participar com a gente. Eu adorei e espero que a gente se encontre novamente, né? Com certeza, chance de várias parcerias aí, né, de Com trabalho. certeza. Com certeza. E se, nem vou falar, né, a Si, minha parceira de todas as horas, né, é quase igual casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não sei como é. Porque Na marmita, na obra, no restaurantaço lá, né? de final de Isso, dia. Essa semana minha esposa mandou mensagem e falou: você casou com teu sócio, na verdade, né? Era 9 horas, eu tava trabalhando, ela, você não vai vir? Eu falei: não, eu tô jantando com meu sócio trabalhando no escritório. Então, assim, eu sempre sou muito grata, né? Porque a Simone tá sempre comigo aí, né? Então, nas minhas loucuras, né? Ela embarca nas minhas, nos trabalhos, me ajudando, né? Com os clientes, então, assim... E na vida, né? Porque a gente é amiga mesmo, nós nos formamos juntas. Legal. Então, a gente acaba tendo... Então, obrigada mais uma vez, né? Eu falo, puxar, é feio, né? Puxar saco assim na frente da pessoa. Mas é que assim, eu falo assim que a Gisele é uma pessoa que ela transforma a informação em conhecimento com uma facilidade e uma habilidade muito grande, sabe? Então, pra mim, satisfação nessa parceria. Gratidão. E agora, por favor, né? Comentem, né? Falem aqui pro pessoal que está nos assistindo como localizar vocês, as redes sociais, né? Aí agora é a sua hora. Aproveite esse minuto e aí aproveite, por favor. Bom, gente, primeiro agradecer novamente. Minhas redes sociais é Leonardo Gulka, @Leonardo Gulka. Podem me seguir por lá. Lá eu ultimamente tenho atualizado bastante, com bastante conhecimento, informação sobre direito imobiliário. Tenho dedicado ali com bastante rios. Então, se quiserem se informar, buscar mais informação, principalmente regularização, compra e venda de imóveis, principalmente também questões com incorporadoras, construtoras, lá tem bastante conteúdo bacana. E eu fico à disposição, evidentemente, de todo mundo para o que der e vier, tanto no meu escritório quanto pessoalmente. Nilara, por favor. Nas minhas redes sociais, Nilara Piecas ou Piecas Engenharia. Meu foco, basicamente, construtoras e condomínios. Planos de manutenção, também ações judiciais, né, laudos periciais. Eu fico à disposição, tá bom? Tenho quase 20 anos de experiência, né, trabalhando com manutenções, com áreas técnicas, então eu agradeço a oportunidade. Sim. Então você consegue nos encontrar na ALT Consultoria, né? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, internet, TikTok tem também? Snapchat. Ampliar, né? Gente, eu sou apaixonada, né, por Manual do Proprietário. Eu acredito nisso para um bem comum, né? Então, assim, a gente vai estar sempre fomentando esse tipo de informação, então nos procure se tiver alguma dúvida. Então é isso, pessoal. A gente, então, como a Simone falou, né, nós fazemos a elaboração de manuais de proprietário e condomínio, atuamos aí com as consultorias de norma e desempenho. Você nos encontra no YouTube, no @LT, no Instagram, né, no Facebook como @LT Consultoria e no site, né, lt.com.br. Muito feliz por mais um episódio e eu espero você no próximo. Até lá!